Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Dando continuidade aqui a essa atividade de matemática computacional, falando sobre o LibreCalc e o Excel. Eu vou abrir uma planilha, eu já tenho salvo aqui, de alguns dados que eu analisei alguns anos atrás, foi no Excel. E era sobre, agora vocês vão ver que interessante, é um caso bem prático, sobre o crescimento de um filhote de cão da raça pastor alemão. Eu tenho vários dados aqui que eu coletei na época e eu aproveitei para utilizar algumas ferramentas estatísticas. Uma delas é correlação, ou coeficiente de correlação de Pearson, né? Cuja fórmula está aqui do lado. Eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre isso e mostrar que não é necessário ter um conhecimento aprofundado de estatística para utilizar essas ferramentas, para utilizar isso no Excel ou no LibreCalc. Bom, só para mostrar para vocês aqui, eu tenho o que eu usei como exemplo, foi a idade e o peso, ou seja, cada 7 dias eu verificava, cada 6 dias, melhor dizendo, né? Eu verificava o peso do filhote e anotava numa tabela. Aí eu coloquei esses dados na planilha e resolvi, por curiosidade, verificar o coeficiente de correlação. Bom, só para lembrar, o coeficiente de correlação de Pearson ele varia de -1 até 1. Sempre que ele se aproxima de 1, existe uma correlação positiva. Significa que os dois valores estão diretamente proporcionais, estão variando de forma diretamente proporcional. Se esse coeficiente for negativo e se aproximar de -1, indica uma correlação negativa, ou seja, conforme um dos valores varia, o outro diminui, seria uma relação inversa. E se esse coeficiente se aproximar de 0, indica digamos assim, uma inexistência de correlação. Vamos dizer que esses dados não têm nenhuma relação. Outra coisa que é bom lembrar, que a partir de 60% aproximadamente, ou de 0,6, tanto do ponto de vista negativo, tanto para a direita como para a esquerda, essas correlações são significativas. Abaixo disso, abaixo de 0,6 até 0 indica uma insignificância, então praticamente não se encontra correlação entre esses dados. Isso é só um detalhe estatístico, curiosidade aqui. Mas o que eu quero enfatizar é como utilizar essas ferramentas. Para vocês terem uma ideia, como é simples, basta selecionar as duas colunas de dados e eu vou escolher uma célula vazia, onde eu vou achar a função, procurar a função, que é uma função estatística, chamada correlação. Na verdade ela está abreviada, é correl. A função correl é essa função aqui. Pode ver que ela apresenta para mim a primeira coluna de dados e a segunda, são os dados que eu vou relacionar. Mais fácil eu fazer aqui, digitar diretamente igual, digitar correl, abrir parênteses e selecionar os dados. Como é que eu seleciono? Bom, eu pego a primeira coluna, a primeira célula da primeira coluna e vou até a última. Caso H3, vai até, digamos que eu vá até aqui, vai até H21. Ponto e vírgula. Faço o mesmo com a segunda coluna. É bom lembrar, eu estou repetindo aqui para o cálculo que eu fiz para mostrar para vocês. Olha lá. Fecho parênteses. Acho que eu não fechei aqui, só um pouquinho. Aqui, fechei parênteses. Eu repeti o cálculo. No caso aqui, que é uma coisa bem intuitiva, é bem nítido que a correlação ela é bem significativa e positiva,
É uma forte correlação e positiva. Significa que esses dados estão relacionados de forma direta, diretamente proporcional. E isso é intuitivo, né? Conforme o cão vai crescendo, os dias vão passando, ou seja, o tempo vai passando, ele vai aumentando, o peso também. Claro que isso tem uma característica, né? Depois eu tentei fazer uma modelagem aqui. Eu peguei esses dados da coluna e inseri num gráfico, o que também é bem fácil, eu vou repetir aqui para vocês. E depois eu tentei fazer uma forma de regressão, ou melhor, achar uma curva de tendência aqui. Vou repetir de novo esse procedimento. Como é que a gente faz? Eu vou fazer um outro gráfico. Seleciono os dados, mas eu vou selecionar menos aqui só para mostrar para vocês. Vocês vêm aqui na barra de menus, inserir, chart, que é gráfico, e ele vai me dar várias opções, né, de tipos de gráficos, colunas, barras, pizza, área. No caso eu usei dispersão, XY. E ele me coloca os dados ali. Aqui é mais fácil fazer uma correlação linear. Por quê? É visível, né, que nós temos uma tendência a ter uma correlação linear. Bom, como é que eu faço aqui para ver? Vou tentar achar uma reta de regressão, só para mostrar para vocês. Inserir uma dessas opções aqui que eu vou procurar. Gráfico de tendência, ó, trend line. Inserir linha de tendência, melhor dizendo. Aí vai me aparecer aqui, ó, linear. Se eu dar OK, se quiser usar outra opção eu posso, mas eu não quero. O objetivo aqui é só mostrar, ó, que eu posso fazer uma reta de regressão. E ela se encaixou perfeitamente. Se eu tivesse utilizado mais dados, eu vou retornar aqui, só para mostrar para vocês o gráfico anterior que eu tinha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar esse gráfico aqui. Ó, esse gráfico aqui não é uma reta. E por que ele não é uma reta? Vocês vão observar que conforme o tempo vai passando, ó, o peso ele vai se estabilizando. Então, esse gráfico, no caso, ele vai se aproximar mais de uma curva logarítmica. E foi o que eu usei. Como eu usei todos os dados aqui, aquele procedimento que eu fiz, em vez de inserir uma curva linear, no caso uma curva linear, eu fiz uma curva logarítmica. Bom, pessoal, outra coisa que eu gostaria de enfatizar aqui para vocês, que essas ferramentas elas são extremamente úteis, isso eu já tinha falado, e elas não necessariamente elas vêm substituir o raciocínio e a capacidade criativa, né, seja do estudante, seja daquela pessoa que busca um resultado prático. Elas vêm para facilitar o nosso trabalho. Vocês podem ver que eu não preciso ser um estatístico para utilizar essas ferramentas, inclusive para tirar conclusões a respeito. Lógico, existem certas áreas mais aprofundadas, como a inferência estatística, que, principalmente dependendo da complexidade dos dados com os quais eu estou trabalhando, é necessário sim um conhecimento mais adequado, mais aprofundado, porque senão eu não vou extrair nenhum resultado útil. Mas, de modo geral, tanto no nível médio, nível acadêmico e nível profissional, nós podemos usar essas ferramentas e nos aproximarmos de resultados, vamos dizer assim, bem significativos e bem corretos também.
É isso aí então, pessoal. Até mais, obrigado.